Teresa de Lisieux, nascida Marie-Françoise Thérèse Martin, em Alençon, França, no dia 2 de janeiro de 1873, é lembrada como uma das figuras mais influentes da espiritualidade católica. Conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, sua vida breve, mas intensa, deixou uma marca indelével na história da Igreja. Ela é um dos modelos de santidade mais admirados, não apenas por sua profunda devoção, mas também por seu jeito prático e simples de abordar a vida espiritual. Desde muito jovem, Teresa sentiu um chamado claro para a vida religiosa. Com apenas 15 anos, após superar obstáculos consideráveis, ela ingressou no Carmelo de Lisieux, na Normandia, para se juntar às suas duas irmãs na vida monástica. Apesar de sua juventude, Teresa assumiu responsabilidades significativas, como sacristã e assistente da mestra das noviças. Sua vida no convento foi marcada por um período de intensa espiritualidade e desafios pessoais, incluindo uma severa crise de fé que enfrentou nos últimos 18 meses de sua vida, antes de sucumbir à tuberculose aos 24 anos. O impacto de Teresa se espalhou rapidamente após sua morte, especialmente com a publicação de A História de uma Alma, uma coleção de seus manuscritos autobiográficos. Essa obra, publicada um ano após sua morte, revelou ao mundo a profundidade de sua espiritualidade e simplicidade. Sua abordagem de encontrar Deus na vida cotidiana, através de pequenos atos de amor e confiança, ressoou profundamente com os católicos do século XX. A influência de Teresa foi reconhecida por figuras importantes da Igreja, como São Pio X, que a descreveu como a maior entre os santos modernos. Pio XI beatificou-a em 1923 e a canonizou em 1925. Em 1927, ela foi declarada copadroeira das missões junto com São Francisco Xavier, e em 1944, copadroeira da França com Santa Joana d'Arc. A profundidade da espiritualidade de Teresa é evidenciada em suas cartas, poemas e orações, bem como nas conversas que teve com suas irmãs. Ela era conhecida por sua humildade e simplicidade, sempre rejeitando qualquer forma de pretensão. Teresa procurava uma santidade que não fosse grandiosa, mas que se encontrasse na confiança e no amor. Em uma de suas últimas palavras, expressou seu desejo de encontrar um elevador que a levasse a Jesus, referindo-se a essa imagem como a representação de sua confiança na graça divina para superar sua própria pequenez. A Basílica de Lisieux, erguida em sua honra, tornou-se o segundo destino de peregrinação mais popular da França, logo atrás do Santuário de Lourdes. A popularidade de Teresa de Lisieux continua a crescer, com seu exemplo de espiritualidade e simplicidade oferecendo inspiração a muitos ao redor do mundo. Seu legado, longe de ser uma devoção sentimental, é uma prova da força que a humildade e o amor podem ter na vida espiritual e na prática religiosa. Teresa de Lisieux nasceu em 2 de janeiro de 1873, na Rue Saint-Blaise, em Alençon, França, como Marie-Françoise Thérèse Martin. Filha de Louis Martin, um joalheiro e relojoeiro devotado, e Maria Zélie Guérin, conhecida como Zélie, uma bordadeira talentosa e dedicada, Teresa foi criada em um ambiente profundamente católico. Ambos os pais tinham aspirações religiosas que não puderam concretizar. Louis, recusado no seminário por não ter conhecimentos de latim, e Zélie, desencorajada pela prioresa local, e em vez disso, tornou-se uma bem-sucedida empresária com seu negócio de bordados. Louis e Zélie se casaram em 13 de julho de 1858, na Basílica de Notre-Dame de Alençon, inicialmente planejando viver em abstinência perpétua. No entanto, sob orientação espiritual, decidiram se casar e tiveram 9 filhos. Infelizmente, 3 deles morreram ainda bebês, assim como uma filha de 5 anos. As 5 filhas que sobreviveram seguiram vocações religiosas, incluindo Marie, Pauline, Léonie, Céline e a caçula, Teresa. A infância de Teresa foi marcada por desafios. Logo após seu nascimento, uma doença infecciosa que já havia ceifado a vida de 4 de seus irmãos afetou Teresa, forçando-a a ser cuidada por uma enfermeira, Rose Taillet, em Semalé. Com apenas 15 meses, Teresa retornou à família em Alençon,
recuperada e saudável. Desde cedo, Teresa foi imersa em uma vida profundamente católica. A rotina familiar incluía missas diárias às 5h30, jejuns rigorosos e práticas de caridade, como visitar doentes e acolher mendigos. Apesar de sua natureza emotiva e às vezes difícil, Teresa respondeu bem a essa educação espiritual. Ela frequentemente fingia ser uma freira em suas brincadeiras e desejava que sua mãe fosse para o paraíso, acreditando que isso traria felicidade. Embora não fosse uma criança perfeita e muitas vezes se mostrasse temperamental, o amor e a dedicação de seus pais, juntamente com a educação religiosa rigorosa, moldaram profundamente sua vida. Aos 22 anos como carmelita, Teresa refletiria sobre sua infância e reconheceria suas imperfeições. Contudo, essa educação e o ambiente espiritual contribuíram para sua transformação em um dos ícones mais amados da espiritualidade católica, conhecida por sua simplicidade e confiança em Deus. A vida de Teresa sofreu um golpe devastador em 28 de agosto de 1877, com a morte de sua mãe, Zélie Martin, aos 45 anos, devido a um câncer de mama. Zélie, que já sofria com dores desde 1865, teve a gravidade de seu tumor confirmada em dezembro de 1876. Em seus últimos momentos, ela se preocupou profundamente com a criação de Teresa, confiando nas filhas mais velhas para cuidar da caçula. A perda foi um trauma profundo para Teresa, que com apenas 4 anos e meio, experimentou uma mudança drástica em sua personalidade. De uma criança alegre, ela se tornou mais reservada e sensível, encontrando conforto somente no ambiente familiar onde se sentia segura e amada. A história de Teresa de Lisieux é um testemunho emocionante de como a espiritualidade pode florescer a partir das experiências mais humildes e das lutas pessoais mais íntimas. Sua vida e legado continuam a inspirar muitos, demonstrando que, mesmo nas adversidades, a fé e a devoção podem criar um impacto profundo e duradouro. 3 meses após a devastadora morte de Zélie, Louis Martin, profundamente abalado pela perda de sua esposa, decidiu recomeçar a vida em Lisieux, onde o irmão farmacêutico de Zélie, Isidore Guérin, residia com sua família. Louis vendeu o negócio de bordados de Zélie e alugou uma espaçosa casa de campo chamada Les Buissonets, localizada em um grande jardim nas encostas de uma colina. Para Teresa, a mudança para Les Buissonets representou o início de um segundo período em sua vida, que ela considerava o mais doloroso dos 3 que viveu. Este período, que abrangeu desde os 4 anos e meio até os 14, marcou a transição de Teresa para uma fase mais séria e introspectiva de sua vida. Em Lisieux, a dinâmica familiar mudou. Pauline, que havia sido uma figura materna para Teresa, assumiu o papel de cuidadora principal, fortalecendo ainda mais o vínculo entre as duas irmãs. Céline, que estava quase na mesma idade que Teresa, tornou-se uma companhia vital durante esse período. Teresa foi educada em casa até os 8 anos e meio, e depois, ingressou na escola mantida pelas freiras beneditinas da Abadia de Notre-Dame-du-Pré. Apesar de seu desempenho acadêmico notável, com exceção de redação e aritmética, Teresa enfrentou dificuldades devido ao seu tamanho e idade, e foi alvo de provocações por parte dos colegas. A escola tornou-se um lugar de solidão e sofrimento para ela, e o apoio constante de Céline foi crucial para seu bem-estar emocional. A separação de Pauline, que entrou para o Carmelo de Lisieux em outubro de 1882, foi um golpe particularmente doloroso para Teresa, que temia nunca mais ver sua irmã. No entanto, essa perda reacendeu em Teresa o desejo de seguir a vida religiosa, embora ela fosse considerada jovem demais para se tornar freira na época. Sua determinação impressionou Madre Marie Gonzague, a prioresa do Carmelo, que a chamou de minha futura filhinha, reconhecendo o potencial espiritual de Teresa desde cedo. A vida de Teresa de Lisieux, marcada por desafios emocionais e espirituais desde a infância, é um exemplo poderoso de como a dor e a perda podem moldar a espiritualidade e a vocação de uma pessoa. Sua trajetória, desde a infância difícil até sua entrada no Carmelo, e sua abordagem profunda e simples da vida espiritual, continua a inspirar muitos. Ela demonstra como a força,
e a fé podem emergir das experiências mais dolorosas e das provações pessoais. Durante a infância, Teresa enfrentou problemas de saúde que afetaram sua vida diária. Entre eles, tremores nervosos começaram após uma caminhada com seu tio, na qual conversaram sobre sua mãe, Zélie. Inicialmente, a família pensou que ela estava apenas com frio e a cobriu com mantas, mas os tremores persistiram. Após consultar o Dr. Gairal, ficou claro que Teresa estava reagindo às suas frustrações com ataques neuróticos. A situação alarmou Pauline, que estava em clausura no Carmelo, e ela tentou consolar Teresa através de cartas e intervenções. Teresa encontrou alívio ao se voltar para a imagem da Virgem Maria no quarto de Marie, onde foi transferida. Teresa relatou ter recebido um sorriso da Virgem Maria, o que a deixou extremamente feliz. No entanto, quando tento compartilhar sua experiência com as freiras carmelitas, sensuacia quatro pelas perguntas e comico a duvidar de sua própria experiência. O que resultou em uma crise de fé e autoconsciência. A preocupação de Teresa com sua experiência e o impacto emocional desse episódio continuaram a atormentá-la até novembro de 1887. Em outubro de 1886, sua irmã Marie também entrou para o Carmelo, o que intensificou o tormento de Teresa. A atmosfera calorosa de Les Buissonets estava se dissipando, e Teresa, agora vivendo apenas com Céline e seu pai Louis, era percebida como tendo um caráter fraco pelos amigos e pelos Guérin. Além disso, Teresa lutava com escrúpulos, uma condição psicológica que afeta a percepção de pecado e pureza espiritual, desafiando-a a encontrar a paz e a força interior em meio às suas tribulações. A história de Teresa de Lisieux revela como as lutas pessoais e emocionais podem ser transformadas em profundidade espiritual e devoção, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé e da esperança pode brilhar intensamente. O Natal de 1886 foi um ponto de virada crucial na vida de Teresa de Lisieux, um evento que ela descreveu como sua conversão completa. Naquela noite, após participar da missa da meia-noite na Catedral de Lisieux, e com a família enfrentando uma atmosfera de desânimo, Teresa passou por uma profunda transformação espiritual. Observando um desentendimento entre seu pai e Céline sobre o Natal e a situação de sua irmã Léonie, ela sentiu um renovado impulso de alegria ao abrir seus presentes, que simbolizavam uma mudança interna significativa. Nesse momento abençoado, Teresa experimentou o que ela considerou um pequeno milagre em sua vida. Ela sentiu que Jesus a retirou das fraquezas da infância e a preencheu com uma nova caridade e um senso de autoesquecimento. A partir daquela noite, Teresa reconheceu que havia recuperado a força espiritual perdida com a morte de sua mãe. Sua vida espiritual ganhou uma nova profundidade e vigor, e ela encontrou verdadeira alegria em servir aos outros e em se esquecer de si mesma. Essa experiência marcou o início de uma trajetória espiritual, marcada por vitórias e crescimento contínuo. Este período de conversão foi fundamental para Teresa, iniciando uma jornada de santidade que, embora breve, teve um impacto duradouro na espiritualidade cristã. A transformação que ocorreu na noite de Natal de 1886 não foi apenas um ponto de virada para Teresa, mas também um tema de análise profunda por estudiosos e biógrafos, refletindo a complexidade de sua personalidade e a intensidade de sua espiritualidade. Ida Friederike Gorres, uma renomada autora e estudiosa da história da Igreja, oferece uma perspectiva psicológica sobre esse momento de iluminação. Gorres sugere que a experiência de Teresa no Natal de 1886 representou uma conquista pessoal significativa. Ela vê esse momento como uma vitória sobre a sensibilidade que a havia atormentado, descrevendo-o como uma graça pura, um presente inesperado que não poderia ser forçado, mas apenas recebido por um coração pacientemente preparado. Para Gorres, a liberdade que Teresa experimentou era a capacidade de olhar além de si mesma, revelando a profundidade e a beleza de sua espiritualidade renovada. No entanto, a análise de Harrison, uma biógrafa mais recente, oferece uma visão diferente. Ela observa que o temperamento de Teresa era intensamente direcionado e implacável, marcando uma vida de constante esforço para controlar e dirigir seus desejos e vontades.
Harrison Sugera que a Iluminaco de Teresa, no natal de 1886 refletia tanto, su poder quanto sus desafios. Para ela, essa transformação guiou Teresa entre o mortal e o divino, mostrando que sua jornada era tão complexa quanto inspiradora. A transformação de Teresa, portanto, não foi apenas uma ascensão espiritual, mas também uma luta constante entre forças opostas que moldaram seu caminho. Antes dos 14 anos, em um período de calma interior, Teresa mergulhou na leitura de A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Ela se dedicou ao livro com tanto fervor que sentia que cada frase havia sido escrita especialmente para ela. A citação: "O reino de Deus está dentro de ti. Volta-te com todo o teu coração para o Senhor, e esqueçais deste mundo miserável, e tua alma encontrará repouso", ressoava profundamente com sua própria busca espiritual. Além de A Imitação de Cristo, Teresa se alimentou das palestras do abade Arminjon, que discutiam o fim deste mundo e os mistérios do mundo que virá. Essas leituras foram cruciais para seu crescimento espiritual e ofereceram uma base sólida para sua fé em desenvolvimento. A jornada de Teresa de Lisieux, marcada por profundas transformações e uma busca constante por significado, continua a inspirar muitos até hoje. Sua capacidade de encontrar luz e propósito em meio à dor e à luta é um testemunho poderoso de como a fé pode transformar vidas e corações. Em maio de 1887, Teresa teve um momento de grande significado com seu pai, Louis, enquanto ele descansava em um jardim, se recuperando de um pequeno derrame. Durante essa conversa, Teresa compartilhou sua decisão de ingressar no Carmelo antes do Natal, para comemorar o aniversário de sua conversão espiritual. O encontro foi profundamente emotivo, e Louis presenteou Teresa com uma pequena flor branca, simbolizando o cuidado e a preservação que ele desejava para ela. Teresa interpretou a flor como um símbolo de sua própria jornada, destinada a viver em outro solo, o Carmelo. Esse gesto de encorajamento renovou seu desejo de se tornar uma carmelita, apesar das reservas iniciais do padre superior devido à sua juventude. A jornada de Teresa não foi apenas uma ascensão espiritual, mas também uma caminhada repleta de desafios pessoais e sociais. Desde suas crises de fé até sua dedicação ao Carmelo, suas experiências moldaram uma vida de profunda e intensa espiritualidade, que continua a inspirar e provocar reflexão entre aqueles que estudam seu legado. Durante o verão de 1887, Teresa se envolveu intensamente em uma causa que a tocava profundamente. Ela dedicou suas orações à conversão de Henri Pranzini, um criminoso condenado por assassinatos brutais. Apesar da falta de remorso público de Pranzini, ele surpreendeu a todos ao demonstrar um gesto de fé antes de sua execução, beijando um crucifixo 3 vezes. Teresa acreditou que esse ato era um sinal de sua salvação, o que fortaleceu sua crença no poder da oração e na possibilidade de redenção para todos, independentemente de suas transgressões passadas. Em novembro de 1887, a peregrinação a Roma foi um evento marcante para Teresa. A viagem ofereceu a ela a chance de explorar o mundo além da Normandia e refletir sobre suas próprias convicções e aspirações. Durante a peregrinação, Teresa e suas irmãs visitaram várias cidades e locais sagrados, e a experiência trouxe novas percepções sobre a vida e a espiritualidade. Em uma audiência com o Papa Leão XIII, Teresa pediu permissão para ingressar no Carmelo aos 15 anos. O Papa, com sua bênção, deixou a decisão nas mãos dos superiores do Carmelo, e Teresa, tão determinada estava, foi carregada pela guarda suíça para a audiência. A viagem, que durou quase um mês, proporcionou a Teresa uma compreensão mais profunda do mundo e da natureza humana. Ela observou a vida e os desafios dos padres com uma nova perspectiva, percebendo que, apesar de sua dignidade e papel elevado, eles também eram suscetíveis a fraquezas humanas. Essa revelação ajudou a moldar sua vocação e seu compromisso com a oração, especialmente pelos pecadores e pelos líderes espirituais. Teresa também teve a oportunidade de interagir com jovens da sua idade durante a peregrinação, o que foi uma experiência nova e significativa para ela. Apesar de sua consciência sobre o risco de se apegar demais às emoções e ao mundo exterior,
Teresa reconheceu a necessidade de proteger seu coração e permanecer fiel à sua vocação. Finalmente, em 9 de abril de 1888, Teresa recebeu a autorização para se tornar postulante carmelita, um passo crucial em sua jornada espiritual. Esse momento marcou o início de sua vida oficial no Carmelo, onde ela continuaria a desenvolver sua fé e a seguir o caminho que havia escolhido com determinação e devoção. Em 1889, a saúde de Louis Martin piorou novamente, e ele foi internado na clínica Le Bon Sauveur, em Caen, onde passou 3 anos recebendo tratamento. Só conseguiu retornar a Lisieux em 1892. Sua morte em 29 de julho de 1894 deixou um profundo impacto na família. Após a morte de seu pai, Céline, que havia dedicado seus esforços ao cuidado dele, ingressou no Carmelo de Lisieux em 14 de setembro de 1894. Marie Guérin, prima das irmãs Martin, também se tornou carmelita, entrando no convento em 15 de agosto de 1895. Léonie, após várias tentativas e um período de reflexão, tornou-se a irmã Françoise Thérèse em uma comunidade visitandina em Caen, onde viveu até sua morte em 1941. O Carmelo de Lisieux, fundado em 1838, era um local de intensa vida espiritual e comunitária. Com 26 religiosas na época de Teresa, a ordem seguia as regras de Santa Teresa de Ávila, que combinavam oração intensa com um senso de fraternidade e trabalho comum. A prioresa, Madre Maria de Gonzague, era uma figura complexa. Uma aristocrata com um temperamento imprevisível e uma tendência a relaxar as regras, o que influenciava o ambiente do convento. Teresa entrou para o Carmelo como postulante em 9 de abril de 1888. Na festa da Anunciação. O dia foi marcado por uma profunda sensação de paz, um sentimento que, segundo ela, a acompanharia durante todo o tempo que passou no convento. Teresa havia sonhado desde a infância com a vida no deserto espiritual do Carmelo, e agora estava imersa nessa realidade. Embora pudesse estar reunida com suas irmãs Marie e Pauline, desde o início Teresa se esforçou para manter uma certa distância emocional delas. Essa decisão visava evitar que a proximidade familiar interferisse em sua vida religiosa e em sua dedicação ao Carmelo. A história de Teresa de Lisieux é um testemunho profundo da força que pode emergir da fé e da dedicação em meio a desafios pessoais e espirituais. Sua jornada espiritual, marcada por momentos de crise e iluminação, continua a inspirar e ressoar com aqueles que buscam entender e vivenciar a profunda simplicidade e amor de Deus em suas próprias vidas. No convento, Teresa encontrou uma nova forma de vida, marcada pela disciplina e pelo serviço aos outros. Sob a orientação de sua irmã Marie, responsável por ensiná-la o ofício divino, e trabalhando com Pauline no refeitório, e depois com Marie Guérin na sacristia, Teresa mergulhou de cabeça na rotina carmelita. Ela seguiu rigorosamente as regras do Carmelo, mantendo o silêncio durante o trabalho e reservando as conversas para os momentos de recreação. Nessas ocasiões, ela fazia questão de se sentar ao lado das freiras que pareciam mais necessitadas de apoio ou que estavam enfrentando dificuldades, demonstrando seu compromisso com o serviço e a caridade. Para Teresa, a vida no Carmelo era uma oportunidade de transcender sua natureza humana e dedicar-se plenamente a Deus, apesar das dificuldades. Ela entendeu a importância de permanecer fiel à sua vocação e ao espírito de fraternidade, mesmo diante da complexidade de viver com suas irmãs em um espaço tão confinado. Teresa destacou que sua entrada no Carmelo não era apenas para estar perto de suas irmãs, mas para buscar uma experiência espiritual mais profunda e autêntica. Ela frequentemente refletia sobre a necessidade de separar a vida religiosa das relações familiares, buscando cumprir sua missão espiritual com sinceridade. Embora a mestra das noviças, Soror Maria dos Anjos, considerasse Teresa um pouco lenta em sua adaptação, a jovem postulante encontrou rapidamente seu lugar no ambiente do Carmelo. Teresa expressou sua experiência inicial com uma serenidade admirável. Ilusões, o Senhor concedeu-me a graça de não ter nenhuma ao entrar para o Carmelo. Encontrei a vida religiosa tal como imaginava, nenhum sacrifício me surpreendeu.
Ela esforçou-se para se conformar plenamente com as regras e costumes da vida carmelita, mostrando uma notável adaptação à nova rotina e ao ambiente. Durante o noviciado, Teresa estava cercada por 4 religiosas: Soror Maria dos Anjos, a mestra das noviças de 43 anos, Irmã Maria Filomena, de 48 anos, que era descrita como muito santa, mas muito limitada, Irmã Maria do Sagrado Coração, sua madrinha, e Irmã Marta de Jesus, uma órfã de 23 anos, considerada não muito inteligente por Pauline. Como assistente da mestra das noviças, Teresa enfatizava a importância de seguir as regras com rigor, afirmando: quando alguém viola as regras, não há razão para se justificar. Cada um deve agir como se a perfeição da ordem dependesse de sua conduta pessoal. Ela também destacava o papel essencial da obediência, dizendo que quando você deixa de observar o compasso infalível da obediência, rapidamente a mente vagueia por terras áridas, onde as águas da graça logo faltarão. Teresa escolheu o padre Pichon, um jesuíta, como seu diretor espiritual. Em 28 de maio de 1888, ela fez uma confissão geral, revisando tudo o que considerava ser pecado em seu passado, e saiu da experiência profundamente aliviada. O padre, que também sofria de escrúpulos, compreendeu bem as ansiedades de Teresa e a reassegurou. No entanto, poucos meses depois, Pichon foi para o Canadá, e Teresa só conseguiu se comunicar com ele por cartas esparsas. Em 4 de julho de 1897, ela confidenciou a Pauline que o padre a tratava demasiadamente como uma criança. Mas ainda assim, suas orientações foram benéficas, especialmente ao afirmar que ela nunca havia cometido um pecado mortal. Durante seu período como postulante, Teresa enfrentou desafios significativos, incluindo alguma resistência e bullying por parte das outras irmãs. Ela lutou com sua pouca aptidão para tarefas manuais e artesanato, e Irmã Maria de São Vicente de Paula, uma excelente bordadora, a fazia sentir-se excluída, chamando-a de cabritinho da mamãe. Na sua última visita a Trouville, no final de junho de 1887, Teresa foi chamada de a inglesa alta, devido aos seus longos cabelos loiros. Ela logo percebeu que a vida religiosa dependia fortemente das diferenças de temperamento, caráter, sensibilidade e enfermidades das irmãs. Teresa escreveu sobre essas experiências com franqueza, reconhecendo que a falta de juízo, de educação, a sensibilidade exacerbada de algumas, nada disto ajuda a tornar a vida mais agradável. Sei bem que estas fraquezas morais são crônicas, que não há esperança de cura. A jornada de Teresa no Carmelo foi marcada por um profundo desejo de servir a Deus e aos outros, apesar dos desafios pessoais e sociais. Sua experiência no convento, com suas dificuldades e vitórias, continua a inspirar aqueles que buscam entender a profundidade da fé e da dedicação em meio a uma vida de serviço e comunidade. Em 23 de junho de 1888, a vida de Teresa sofreu um golpe inesperado e doloroso. Seu pai, Louis Martin, desapareceu de casa, sendo encontrado 4 dias depois em uma agência de correios em Le Havre. Esse evento marcou o início de um rápido declínio, tanto físico quanto mental, de seu pai, trazendo uma profunda dor para Teresa e sua família. A jornada de Teresa como noviça começou em 10 de janeiro de 1889, quando ela tomou o hábito carmelita, vestindo o escapulário marrom, rude e cozido à mão, touca branca e véu, cinto de couro com um rosário, meias de lã e sandálias de corda. Naquela época, a saúde de seu pai estava relativamente estável, permitindo que ele estivesse presente. No entanto, apenas 12 dias depois, ele sofreu uma crise grave que o levou à internação na clínica Les Bons Sauveurs, em Caen, onde passaria os próximos 3 anos. Durante esse período, Teresa aprofundou seu compromisso com sua vocação, dedicando-se à vida reclusa, à oração e ao oferecimento de seu sofrimento pelos sacerdotes. Seu desejo era se esquecer completamente de si mesma, para aumentar seus discretos atos de caridade. Ela refletia frequentemente sobre sua própria pequeneza, descrevendo-se como um grão de areia, uma imagem que tomou emprestada de Pauline, sempre menor e mais leve para ser capaz de ser mais facilmente levada por uma brisa de amor. Teresa também mergulhou na obra de São João da Cruz, um clássico da espiritualidade carmelita,
encontrando uma forte proximidade com seus escritos, como Ascensão do Monte Carmelo e Cântico Espiritual. Ao entrar para o Carmelo, Teresa recebeu 2 epítetos que refletiam o mistério e a devoção que ela deveria contemplar. O primeiro, do Menino Jesus, foi prometido a ela por Madre Marie de Gonzague, quando tinha 9 anos e recebido ao entrar para o convento. Este epíteto sublinhava a humilhação divina ao assumir uma forma tão fraca e impotente, uma tradição carmelita antiga. Teresa pediu um segundo epíteto, da Santa Face, que também adotou com grande devoção. O noviciado de Teresa durou mais do que o habitual, pois, apesar de ter planejado fazer seus votos em 11 de janeiro de 1890, foi considerada jovem demais para esse compromisso, resultando em um adiamento de 8 meses. No final de 1889, sua antiga casa, Les Bissonnets, foi desmantelada e a mobília dividida entre os Guerin e o Carmelo. Finalmente, em 8 de setembro de 1890, com 17 anos e meio, Teresa fez sua profissão de fé. A reclusão que antecedeu suas promessas irrevogáveis foi marcada por uma aridez absoluta, que às vésperas da cerimônia transformou-se em pânico. Teresa sentia que sua vocação estava além de suas forças e temia que fosse uma farsa. Contudo, reassegurada pela madre e mestra das noviças, Marie de Gonzague, a cerimônia prosseguiu no dia seguinte. Teresa encontrou a paz, expressando um desejo profundo em suas palavras. Que as criaturas sejam nada para mim e eu, nada para elas, mas que sejas tu, Jesus, tudo. Que ninguém se preocupe comigo, que eu seja vista como alguém a ser pisoteada. Seja feita a tua vontade em mim perfeitamente. Jesus, permita-me salvar muitas almas, que nenhuma alma se perca hoje, que todas as almas no purgatório sejam salvas. A jornada de Teresa, marcada por desafios pessoais e um profundo compromisso com sua fé, continua a inspirar e tocar aqueles que buscam entender a verdadeira essência da devoção e do serviço. Sua experiência no Carmelo não foi apenas um caminho de crescimento espiritual, mas também um testemunho da força interior e da fé inabalável que ela carregou até o fim. Em 24 de setembro de 1890, a cerimônia pública de profissão de fé de Teresa foi marcada por tristeza e amargura. A biógrafa Harrison relata que Teresa sentia a ausência do bispo Hugonin, do Padre Pichon, que estava no Canadá, e da seu pai, ainda internado. Madre Marie, ao escrever para a prioresa de Tours, descreveu Teresa como uma filha angélica com 17 anos e meio, mas com a sabedoria de 30, a perfeição religiosa de uma noviça experiente e uma grande dignidade. Ela é a freira perfeita. Os anos seguintes foram de intensa maturação para Teresa. Ela mergulhou na oração constante e no serviço discreto, multiplicando seus pequenos atos de caridade sem buscar reconhecimento. Aceitava as críticas, mesmo as injustas, com um sorriso e rezava sempre pelos padres, especialmente pelo padre Hyacinthe Loisson, um pregador famoso que havia abandonado a fé católica. Teresa dedicou sua última comunhão, em 19 de agosto de 1897 a ele, refletindo seu desejo de ver a redenção para todos. Durante esse período, o capelão do Carmelo, Padre You, frequentemente abordava o medo do inferno em suas homilias, algo que não ajudava Teresa em suas lutas internas. Em 1891, ela enfrentou provações interiores de todos os tipos, chegando a duvidar da existência do céu. No entanto, encontro conforto sermão do Padre Alexis Prau, franciscano cujas palavras sobre abandono e misericordia ressoaram profundamente com suas próprias intuições. Teresa descreveu como ele a ajudou a navegar pelas ondas da confiança e do amor, reforçando sua crença de que suas falhas não ofendiam a Deus. Teresa se afastou da busca por exaltação e grandeza, abraçando a ideia de diminuição. Durante o retiro de outubro de 1892, ela refletiu sobre a necessidade de descer interiormente para se aproximar de Jesus. Ela escreveu para Céline sobre como Jesus nos convida a descer das alturas mundanas para encontrá-lo em nossa própria humildade. Teresa reconheceu que, apesar de suas virtudes, ainda sentia a necessidade de se livrar do eu para verdadeiramente viver em Cristo.
Em 20 de fevereiro de 1893, a eleição de Pauline como prioresa do Carmelo, agora conhecida como Madre Agnes, trouxe novas responsabilidades para Teresa, que se tornou assistente e guia das noviças. Com grande talento, Teresa clarificou a doutrina para aquelas que não haviam recebido uma educação tão completa quanto a sua. Ela comparou a Santíssima Trindade a um caleidoscópio, cujos 3 espelhos transformam pequenos pedaços de papel colorido em formas belas, assim como as nossas ações, mesmo as mais pequenas, refletem a beleza do amor divino. Teresa entendia que Jesus vê beleza em tudo o que fazemos através do foco do amor divino. Mas se deixássemos de manter esse foco, o que ele veria seriam apenas fiapos de palha, ações imundas e inúteis. Sua vida no Carmelo foi uma jornada de crescente simplicidade e entrega, onde cada pequeno ato de amor e serviço era uma expressão de sua profunda devoção e busca pela santidade. Outra imagem que Teresa usava com frequência para descrever a graça divina era o elevador, recém-inventado na época. Para ela, a graça era como esse elevador, uma força que nos eleva a alturas que, por nossos próprios esforços, não conseguiríamos alcançar. As memórias de Céline estão repletas de exemplos dessa analogia e de como Teresa integrava essas ideias em sua vida e ensinamentos. Um exemplo marcante da dedicação de Teresa foi seu trabalho com Marta de Jesus, uma noviça conhecida por seu temperamento instável e difícil. Marta passou a infância em orfanatos e foi descrita como emocionalmente instável e de temperamento violento. Durante o processo de beatificação de Teresa, Marta testemunhou sobre a extraordinária dedicação e presença de sua jovem professora. Segundo a biógrafa Harrison, Teresa intencionalmente buscava a companhia de freiras cujo temperamento achava desafiador. Ela acreditava que a verdadeira caridade se manifestava em amar não apenas aqueles que naturalmente nos agradam, mas também aqueles que achamos difíceis de suportar. Ao passar tempo com essas irmãs difíceis, Teresa estava cultivando sua pobreza interior e a humildade necessária para encontrar verdadeira paz e serviço. Em setembro de 1893, após completar os 3 anos regulamentares como noviça, Teresa pediu para permanecer nesse estado indefinidamente. Ela queria evitar a promoção para uma posição de destaque e continuar dedicando seu tempo ao cuidado espiritual das outras noviças. Isso lhe permitiria continuar ajudando suas irmãs em suas necessidades espirituais, sem a responsabilidade de liderar. Em 27 de janeiro de 1894, Leão XIII autorizou a abertura do processo de beatificação de Joana d'Arc, uma figura heroica da Guerra dos 100 Anos. Essa notícia provocou celebrações em toda a França e inspirou Teresa a criar 2 peças piedosas baseadas na história da França de Henri Vallon, um livro presenteado ao Carmelo por seu tio Isidoro. A primeira peça, A Missão de Joana d'Arc, foi encenada no Carmelo em 21 de janeiro de 1894, e a segunda, Joana d'Arc cumpre sua missão, foi realizada em 21 de janeiro do ano seguinte. Ida Gorres, uma biógrafa de Teresa, descreve essas peças como autorretratos mal disfarçados, refletindo as profundas conexões que Teresa sentia com a vida de Joana d'Arc. Em 29 de julho de 1894, o pai de Teresa, Louis Martin, faleceu. Já muito doente, ele estava sob os cuidados de Céline, que, incentivada pelas cartas de Teresa e pelo conselho de outras irmãs, decidiu entrar para o Carmelo de Lisieux em 14 de setembro. Com a permissão de Madre Agnes, Céline levou uma câmera fotográfica e material para revelar as fotos. Essa decisão seria crucial para a construção do culto à personalidade de Teresa após sua morte. Segundo Harrison, a concessão de Céline para tirar e revelar essas fotos não era comum, e as imagens que ela capturou foram estudadas e reproduzidas inúmeras vezes. Mesmo quando mal reproduzidas, os olhos de Teresa nas fotos parecem prender a atenção de quem as vê, com uma cor que varia entre o azul e o cinza, mas que muitas vezes parece mais escura. No final do ano, temendo pela própria saúde e possível morte, as irmãs biológicas de Teresa pediram que ela escrevesse sobre sua infância, uma tarefa que ela enfrentou com o mesmo espírito de reflexão e profundidade que caracterizou toda a sua vida.
Quando Teresa de Lisieux entrou para o Carmelo, seu objetivo era claro: tornar-se uma santa. Entretanto, ao final de 1894, depois de 6 anos de vida conventual, ela começou a perceber a profundidade de sua pequenez e as limitações de seus próprios esforços. Em vez de desanimar, Teresa viu que era essa pequenez que precisava para buscar o amor de Deus de maneira verdadeira. Com a ajuda de Céline, que trouxe para o convento cadernos com passagens do Antigo Testamento, Teresa encontrou uma nova perspectiva nas Escrituras. A passagem do livro dos Provérbios, quem for simples apresente-se, e a imagem reconfortante de Isaías, que fala sobre Deus confortando seu povo como uma mãe faz com seu filho, tiveram um impacto profundo em sua espiritualidade. Essas descobertas ajudaram Teresa a entender que, mesmo em sua pequenez, ela poderia alcançar as alturas da santidade com a ajuda da graça divina. Ela começou a ver sua própria pequenez não como um obstáculo, mas como uma bênção. Em seu manuscrito C, Teresa descreveu seu pequeno caminho, ou pequena via, como uma maneira simples e direta de buscar a santidade. Ela comparou esse caminho a um elevador moderno, que a levaria a Deus sem precisar subir a íngreme escada da perfeição. Procurarei buscar meios de chegar ao céu por um pequeno caminho, muito curto e muito reto, um pequeno caminho que é totalmente novo. Vivemos numa era de invenções. Atualmente os ricos não precisam mais sequer subir escadas, pois têm elevadores para isso. Bom, eu tentarei encontrar um elevador pelo qual eu possa ser elevada a Deus, pois sou muito pequena para escalar a íngreme escada da perfeição. Teus braços, então, ó Jesus, são o elevador que deverão elevar-me até o céu. Para chegar lá, não preciso crescer. Ao contrário, preciso permanecer pequena, preciso me tornar ainda menos. Santa Teresinha, História de uma Alma. A partir de fevereiro de 1895, Teresa começou a assinar suas cartas com a expressão muito pequena, toute petite, antes de seu nome, um reflexo de sua nova visão espiritual. A biógrafa Ida Gorri observa que esse termo deve ser entendido em contraste com a autoconquista férrea que Teresa buscava em sua vida. Embora dedicada às boas obras e à prática das virtudes, Teresa rejeitava qualquer esforço ascético que não estivesse diretamente voltado para Deus. Ela não dava grande importância às suas falhas diárias, compreendendo que elas eram parte do caminho para Deus. Por muito tempo acreditei que o Senhor é mais gentil que uma mãe. Eu sei que uma mãe está sempre pronta a perdoar maus comportamentos triviais ou involuntários de seus filhos. Crianças estão sempre dando trabalho, caindo, se sujando, quebrando coisas, mas nada disso abala o amor de seus pais por elas. Santa Teresinha, citada por Gorres. Durante a segunda peça que escreveu sobre Joana d'Arc, um incidente quase trágico ocorreu quando um dos fornos de álcool usados no cenário pegou fogo. Teresa, apesar do perigo, manteve a calma. Este episódio fez com que o tema do fogo passasse a ter um papel importante em suas reflexões espirituais. Em 9 de junho de 1895, durante a missa da festa da Santíssima Trindade, Teresa sentiu uma inspiração súbita de se oferecer em sacrifício para o amor misericordioso. Inspirada pelo exemplo de algumas freiras que se ofereceram à justiça divina, ela escreveu um ato de oferenda, que expressava seu desejo de se entregar completamente ao amor de Deus. No dia 11 de junho, ela e Céline se ajoelharam diante da Virgem Maria, e Teresa leu e assinou o documento. No crepúsculo da minha vida, aparecerei diante de ti com as mãos vazias, pois não peço a ti, Senhor, que conte minhas obras. Esse ato de oferenda refletiu a profunda alegria que Teresa sentiu ao ouvir do padre Alexis, pro que suas falhas não ofendiam Deus. No documento, ela pediu a Deus que, se caísse por fraqueza, sua visão purificasse imediatamente sua alma e consumisse todas as suas imperfeições, como o fogo consome tudo. Essa oferta ao amor misericordioso exemplifica a essência do pequeno caminho que Teresa descobriu e viveu, evidenciando sua confiança na graça divina para a santidade. Em agosto de 1895, as 4 irmãs Martin receberam a prima Marie Guerin, que ingressou na vida religiosa como Irmã Maria da Eucaristia.
Esse foi um período significativo para Teresa, que começou a exercer um papel especial como intercessora e guia espiritual para missionários. Em outubro, um jovem seminarista e subdiácono dos Padres Brancos, Abbé Belliere, solicitou ao Carmelo de Lisieux uma freira para apoiar sua missão com orações e sacrifícios. Madre Agnes designou Teresa para essa tarefa, mesmo sem que ela jamais tivesse encontrado Belliere pessoalmente. Durante o tempo que durou essa missão, trocaram-se 10 cartas, nas quais Teresa ofereceu apoio espiritual e conselhos. Um ano depois, em 1896, Padre Adolphe Roland da Sociedade para as Missões Estrangeiras de Paris fez um pedido similar. Novamente, Teresa foi escolhida para ser irmã espiritual. Ela via esses papéis como oportunidades para transmitir a doutrina de sua pequena via, confortar e orientar os padres em suas jornadas espirituais. Os últimos anos de Teresa foram marcados por uma agonia crescente causada pela tuberculose, uma condição que ela suportou com uma coragem admirável. Apesar do sofrimento, Teresa via sua doença como uma parte integral de sua jornada espiritual. Durante a Quaresma de 1896, ela observou um rigoroso jejum e, na véspera da Sexta-feira Santa, experimentou uma sensação de alegria ao sentir algo, como uma corrente borbulhante nos lábios. Na manhã seguinte, ao encontrar sangue em seu lenço, compreendeu a gravidade de sua condição. Em um momento de profunda consolação, Teresa escreveu: "Pensei imediatamente na coisa alegre que eu teria que aprender e fui até a janela. Consegui ver que não estava enganada. Minha alma estava preenchida de uma grande consolação. Eu fui interiormente persuadida que Jesus, no aniversário de sua própria morte, queria que eu ouvisse seu primeiro chamado." Durante este período, ela manteve correspondência com uma missão carmelita na Indochina francesa, e foi convidada a se juntar a ela. No entanto, sua condição debilitante impediu que ela viajasse. O sofrimento de Teresa se intensificou a ponto de fazer com que o próprio médico exclamasse: "Ah! Se vocês ao menos soubessem o que esta jovem freira está sofrendo." Em seus momentos finais, Teresa expressou sua dor com a declaração: "Eu jamais acreditaria ser possível sofrer tanto, nunca, nunca." Em julho de 1897, Teresa se transferiu para a enfermaria do mosteiro, e em 19 de agosto recebeu a comunhão pela última vez. Santa Teresa de Lisieux faleceu no dia 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos. Em seu leito de morte, suas últimas palavras foram: "Meu Deus, eu te amo." Ela foi enterrada no cemitério municipal de Lisieux, ao lado de seus pais, Zélie e Louis Martin, em 4 de outubro. Desde a tenra idade de 14 anos, Teresa sabia que sua vocação era orar pelos padres, tornando-se um verdadeiro apóstolo dos apóstolos. Em setembro de 1890, durante seu exame canônico, antes de professar seus votos religiosos, explicou: "Quero salvar almas, especialmente rezar pelos padres." Teresa dedicou sua vida a essa missão, orando fervorosamente e mantendo correspondência com diversos padres. Ela acreditava que a missão das carmelitas era formar missionários evangélicos que salvassem almas, como mães espirituais para aqueles que buscavam a salvação. Teresa também era profundamente devota da meditação eucarística. Em 26 de fevereiro de 1895, durante uma meditação, escreveu espontaneamente sua obra-prima poética, Viver de Amor. Este poema, um reflexo de sua profunda espiritualidade e devoção, foi enviado para várias comunidades religiosas e incluído em um caderno de seus poemas, deixando um legado duradouro de sua pequena via. No dia 24 de setembro de 1890, durante a cerimônia de tomada do véu, após seus votos, Teresa adicionou ao seu nome religioso o epíteto da Santa Face, além de Teresa do Menino Jesus. Essas devoções tornaram-se centrais em sua vida espiritual, refletindo um profundo compromisso com a simplicidade e a humildade. O bispo Guy Gaucher destaca que Teresa frequentemente assinava como Thérèse de l'Enfant Jesus de la Sainte Face, Teresa do Menino Jesus da Santa Face, evidenciando a importância dessas figuras em sua fé e prática religiosa. No poema Meu Céu na Terra,
escrito em 1895, Teresa expressa a ideia de que, através da união divina do amor, a alma pode assumir o semblante de Jesus. Para ela, contemplar os sofrimentos da santa fez-se era uma forma de se aproximar mais intimamente de Cristo. A devoção à Santa Face, promovida pela irmã Maria de São Pedro em Tours em 1844, e mais tarde por Léo Dupont, que fundou a Arquifraternidade da Santa Face em 1851, teve um impacto profundo em Teresa. Ela se tornou membro dessa fraternidade em 26 de abril de 1885, quando foi apresentada à devoção por sua irmã Pauline. Os pais de Teresa, Zélie e Louis Martin, também eram devotos da Santa Face, rezando no oratório fundado por Dupont. Teresa criou diversas orações para expressar sua devoção, incluindo a famosa frase, "Faça-me parecer contigo, Jesus", que escreveu em um cartão com a imagem da Santa Face. Esse cartão foi colocado em um medalhão que ela carregava junto ao coração. Entre suas composições, destaca-se a oração da Santa Face para pecadores. Pai eterno, uma vez tu me deste como minha herança a adorável face de teu Filho divino, eu ofereço esta face a ti e te imploro, em troca desta moeda de valor infinito, que perdões a ingratidão das almas dedicadas a ti e que perdões todos os pobres pecadores. Santa Teresa de Lisieux. Após sua morte, as orações e poemas de Teresa desempenharam um papel fundamental na disseminação da devoção à Santa Face ao redor do mundo. O pequeno caminho, simplicidade e amor em cada ato. Na busca pela santidade, Teresa descobriu que não era necessário realizar atos heróicos ou grandes feitos para expressar o amor de Deus. Ela acreditava que a verdadeira santidade estava nos pequenos atos diários de amor e sacrifício. O amor prova-se por feitos. Então como posso provar meu amor? Grandes feitos estão fora do meu alcance. A única forma de provar meu amor é espalhando flores, e estas flores são todos os pequenos sacrifícios, cada olhar, cada palavra e cada pequeno ato de amor. Santa Teresa de Lisieux. Este pequeno caminho tornou-se a base de sua espiritualidade. Embora o caminho de Teresa tenha sido inicialmente conhecido como o pequeno caminho da infância espiritual, ela mesma usou o termo pequeno caminho apenas uma vez e nunca escreveu infância espiritual. Foi sua irmã Pauline quem, após a morte de Teresa, adotou essa expressão para descrever sua abordagem espiritual. Em uma carta para o padre Adolphe Roland, em maio de 1897, Teresa descreve seu caminho espiritual como todo confiança e amor. Para Maurice Belliere, ela escreveu: "E eu, com meu caminho, farei mais que você e assim espero que um dia Jesus faça com que você siga pelo mesmo caminho que eu." Teresa explicou sua filosofia de vida da seguinte maneira: "Às vezes, quando leio tratados espirituais nos quais a perfeição se revela através de milhares de obstáculos rodeados por uma multitude de ilusões, minha pobre mente pequena rapidamente se cansa. Eu fecho o livro erudito que está quebrando minha cabeça e secando meu coração, e abro as sagradas escrituras. Então tudo se ilumina para mim. Uma única palavra descobre para minha alma infinitos horizontes. A perfeição parece simples. Percebo que é suficiente para reconhecer nossa própria insignificância e para nos abandonarmos, como crianças, nos braços de Deus. Deixo para grandes almas, para grandes mentes, os grandes livros que não compreendo. Me regozijo em ser pequena porque apenas crianças, e os que são como ela serão admitidos no banquete celeste." Santa Teresa de Lisieux. As palavras e a abordagem de Santa Teresa não foram isentas de críticas. Alguns detratores a acusaram de promover uma espiritualidade sentimental e imatura, sem o devido respaldo teológico. No entanto, muitos de seus defensores acreditam que ela desenvolveu uma forma acessível e profundamente significativa de se aproximar da vida espiritual, algo que qualquer pessoa, independentemente de sua história pessoal, pode entender e adotar. Santa Teresa é amplamente reconhecida por suas memórias espirituais, cujo título original em francês é L'histoire d'une âme, a história de uma alma. Teresa iniciou a escrita deste livro em 1895, a pedido de sua irmã Pauline, conhecida como Madre Agnes de Jesus.
Agnes, que era madre das Carmelitas em Lisieux, incentivou Teresa a relatar sua história após Maria do Sagrado Coração, a irmã mais velha, ter feito uma pergunta sobre seu caminho espiritual. Durante um retiro em setembro de 1896, Teresa escreveu uma carta para Maria, que posteriormente foi incorporada à edição de A História de uma Alma. Quando sua saúde se deteriorou em junho de 1897, Agnes solicitou que Madre Marie de Gonzague, sua sucessora como prioresa, permitisse a Teresa escrever um segundo livro, focado mais especificamente em sua vida religiosa. Esta versão final da autobiografia, que inclui cartas, poemas e memórias de outras freiras, foi publicada póstumamente, após mais de 7.000 revisões feitas por Madre Agnes para apresentar a obra como uma autobiografia de sua irmã. Desde 1973, duas edições centenárias dos manuscritos originais de Teresa, não editados por Pauline, foram publicadas em francês. A ICS Publications lançou uma edição crítica completa das obras de Teresa, incluindo A História de uma Alma, Últimas Conversas e 2 volumes de cartas. O impacto de sua autobiografia é tão profundo que inspirou muitas pessoas, incluindo a escritora e mística católica italiana Maria Valtorta. O Papa Pio X iniciou o processo de canonização de Teresa em 10 de junho de 1914. Para acelerar o processo, Bento XV dispensou os habituais 50 anos de espera entre a morte e a beatificação. Em 14 de agosto de 1921, ele próprio proclamou as virtudes heroicas de Teresa e elogiou seu caminho de confiança e amor, recomendando-o a toda a cristandade. Teresa foi beatificada em 29 de abril de 1923 e canonizada em 17 de maio de 1925 por Pio XI, apenas 27 anos após sua morte. Sua festa foi inicialmente incluída no calendário geral romano em 3 de outubro de 1927, mas em 1969, o Papa Paulo VI a transferiu para 1 de outubro, data de seu nascimento celeste. Santa Teresa é padroeira dos aviadores, floristas, doentes e das missões. Em 1927, Pio XI a nomeou padroeira das missões, e em 1944, Pio XII proclamou-a copadroeira da França junto com Santa Joana d'Arc, sua heroína de infância. Em 19 de outubro de 1997, João Paulo II declarou Teresa doutora da Igreja, um título reservado a poucos, que inclui apenas 4 mulheres até então: Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Siena e Santa Hildegarda de Bingen. Curiosamente, em 1922, a jovem Edith Piaf, na época uma criança desconhecida de 7 anos, foi curada de uma cegueira após peregrinar até o túmulo de Santa Teresa, que ainda não havia sido formalmente canonizada. Este evento é frequentemente citado como um testemunho da influência contínua e da intercessão de Santa Teresa em vidas ao redor do mundo. Santa Teresa foi canonizada apenas 5 anos e um dia após Santa Joana d'Arc, mas seu impacto foi imenso, superando o de sua lendária predecessora. Na época, o Papa Pio XI reviveu a tradição de decorar a Basílica de São Pedro com tochas e lamparinas de sebo, um costume que havia sido abandonado por mais de 50 anos. Segundo relatos, as cordas e lamparinas foram recuperadas dos depósitos antigos e, com a ajuda de operários experientes, foram instaladas por 300 homens ao longo de 2 semanas, adornando a cúpula de São Pedro para a ocasião. O New York Times dedicou sua primeira página à cerimônia, com a manchete: "Toda Roma admira São Pedro brilhando pela nova santa". Mais de 60.000 pessoas estiveram presentes, tornando-a a maior assistência na Basílica desde a canonização de São Pio X, realizada 22 anos antes. A canonização dos pais de Santa Teresa, Zélie e Louis Martin, também foi um evento significativo. Eles foram declarados veneráveis em 1994 pelo Papa João Paulo II. O processo para sua beatificação avançou com a aceitação de um milagre atribuído à sua intercessão: a cura inesperada de uma criança com problemas pulmonares. Em 12 de julho de 2008, o cardeal Saraiva Martins anunciou a beatificação dos pais, que ocorreu durante as celebrações do sesquicentenário de seu casamento, em 19 de outubro de 2008, em Lisieux.
Em 2011, as cartas dos beatos Zélie e Louis Martin foram publicadas em inglês sob o título A Call to a the Love. The Family Correspondence of the Parents of Saint Therese of the Child Jesus, de 1863 a 1885. Um chamado para um amor mais profundo. A correspondência familiar dos pais de Santa Teresa do Menino Jesus, de 1863 a 1885. Em 7 de janeiro de 2013, o processo diocesano para investigar um milagre presumido, atribuído à intercessão do casal, foi aberto. O caso envolveu uma recém-nascida, Carmen, que, após a beatificação dos pais, se recuperou inexplicavelmente de uma grave hemorragia cerebral e outras complicações. Finalmente, em 18 de outubro de 2015, o Papa Francisco canonizou Zélie e Louis Martin. Esta foi a primeira vez na história que um Papa canonizou um casal simultaneamente, embora outros casais tenham sido canonizados em datas diferentes. Na homilia de canonização, o Papa Francisco destacou: os santos esposos Louis Martin e Maria Zélia Guerin viveram um serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de fé e amor. E neste clima, germinaram as vocações das filhas, nomeadamente a de Santa Teresinha do Menino Jesus. A causa de Léonie Martin, irmã de Teresa, também está em andamento. Léonie, a única das 5 irmãs que não se tornou freira carmelita, entrou para a vida religiosa por 3 vezes antes de finalmente se tornar uma freira em 1899, no Mosteiro da Visitação de Caen, onde adotou o nome de Irmã Françoise Thérèse e se tornou uma fervorosa seguidora do pequeno caminho de Teresa. Léonie faleceu em 1941 e seu túmulo é visitado por fiéis até hoje. Em 25 de março de 2012, o bispo de Bayeux-Lisieux, Jean-Claude Boulanger, concedeu o imprimatur para uma oração solicitando que Léonie fosse declarada venerável. A sua causa continua a ser promovida, refletindo o profundo impacto espiritual e pessoal que a família Martin teve na Igreja. Santa Teresinha, ao lado de São Francisco de Assis, é uma das figuras mais queridas e influentes da tradição católica, tendo conquistado o coração de milhões desde a era apostólica. Como doutora da Igreja, sua espiritualidade é objeto de intenso estudo e debate teológico, refletindo a profundidade e relevância de sua mensagem. No entanto, sua popularidade vai além dos círculos acadêmicos. Sua vida e ensinamentos tocam profundamente a vida de pessoas ao redor do mundo, tornando-a um símbolo de devoção vibrante e apaixonada. As relíquias de Santa Teresa viajaram extensivamente pelo mundo, permitindo que milhares de peregrinos se conectassem fisicamente com sua espiritualidade. Embora o cardeal Basil Hilme tenha inicialmente se oposto a uma turnê das relíquias em 1997, elas eventualmente seguiram para a Inglaterra e o país de Gales no final de setembro e início de outubro de 2009, incluindo uma parada na Catedral de York, um templo anglicano, no dia de sua festa. A visita atraiu 250.000 de fiéis, que se uniram em devoção. Em 27 de junho de 2010, as relíquias chegaram pela primeira vez à África do Sul, coincidentemente durante a Copa do Mundo de 2010, e permaneceram no país até 5 de outubro, permitindo que mais pessoas se encontrassem com a santidade de Teresa. A escrivaninha que Teresa usou no Carmelo também fez uma turnê pelos Estados Unidos entre setembro e outubro de 2013. Em novembro, um novo relicário contendo as relíquias de Santa Teresa e de seus pais foi presenteado à Arquidiocese de Filadélfia, onde agora está no Mosteiro Carmelita da cidade, oferecendo um local de veneração e reflexão para os devotos. A influência de Santa Teresinha se estende também às congregações religiosas que seguem seus princípios. A Congregação das Oblatas de Santa Teresa de Lisieux foi fundada em 1933 por Gabriel Martin, um padre da Diocese de Luçon, na França, e Béatrix Douillard. A missão da congregação é evangelizar as paróquias e propagar o pequeno caminho de Teresa, espalhando o bem na terra. Outra congregação, a Congregação de Santa Teresa de Lisieux, foi estabelecida em 19 de março de 1931 por Mar Augustine Candatil, bispo metropolitano da Igreja Católica Sírio-Malabar, e é a primeira ordem religiosa indiana para irmãos. Ambas as congregações continuam a viver e promover o legado de Santa Teresinha,
ajudando a levar sua mensagem de amor e simplicidade para novas comunidades e culturas. Queridos amigos, ao concluirmos nossa jornada pela vida e legado de Santa Teresinha do Menino Jesus, somos convidados a refletir sobre a profunda simplicidade e amor que ela nos deixou como herança espiritual. Santa Teresinha, com sua vida marcada pela pureza e devoção, nos mostrou que o caminho para a santidade não está necessariamente nos grandes feitos ou nas ações extraordinárias, mas sim na pureza dos pequenos gestos de amor e na dedicação diária ao próximo. Sua espiritualidade, conhecida como o pequeno caminho, nos ensina que cada pequeno sacrifício, cada ato de bondade e cada expressão de amor é um passo em direção à plenitude espiritual. Em momentos de sofrimento, como os que ela enfrentou com uma coragem notável, encontramos um exemplo de como transformar a dor em uma oportunidade de união mais profunda com Deus. Santa Teresinha não permitiu que suas limitações físicas a impedissem de viver plenamente sua vocação. Em vez disso, ela as aceitou como parte de sua jornada espiritual, encontrando consolo e propósito na entrega amorosa a Deus e aos outros. Seu impacto foi tão profundo que, mesmo após sua morte, sua mensagem continuou a tocar vidas ao redor do mundo. As peregrinações às suas relíquias, as congregações dedicadas à sua missão e as obras inspiradas por sua vida são um testemunho de como um coração pequeno e humilde pode, de fato, mudar o mundo. Ao olharmos para sua vida, somos convidados a considerar como podemos incorporar o pequeno caminho de Santa Teresinha em nossas próprias vidas. Como podemos transformar nossos pequenos atos diários em expressões de amor e devoção? Como podemos, à nossa maneira, espalhar o amor de Deus e fazer a diferença no mundo ao nosso redor? Santa Teresinha nos lembra que, não importa onde estamos ou o que enfrentamos, cada um de nós tem a capacidade de viver uma vida de amor e simplicidade. Que possamos nos inspirar em sua vida para buscar a santidade em nossos próprios caminhos, confiantes de que o amor e a fé, mesmo nas menores ações, têm o poder de transformar nossas vidas e o mundo. Obrigada por se juntarem a nós nesta reflexão sobre a vida de Santa Teresinha. Que sua mensagem de amor e simplicidade continue a iluminar nossos corações e a guiar nossos passos. Até a próxima, e que a paz e a alegria de Cristo estejam sempre com vocês.